que isso pode ser útil se alguém perdeu o comecinho da aula, tem alguns alunos que vão chegar depois, aí tem a informação. Então, para t igual a 1 ΔT, a tensão é L sobre ΔT. Está mostrado aqui. E se t for igual a 2 ΔT? Quando t for igual a 2 ΔT, a corrente continua sendo 1. Quanto vai valer a função histórica? Olha, é o negativo da corrente que estava passando nele antes. O I de 2 ΔT é menos 1. Porque qual a corrente que estava nele antes? Era 1. Então, ele pega o negativo daquele, fica menos 1. Se eu coloco esse menos 1 aqui, nesse lugar, vai ficar L sobre ΔT vezes 1, mais L sobre ΔT vezes menos 1. Ora, isso dá zero. Então, olha o que acontece com a tensão no indutor para t igual a 2 ΔT. Quer dizer, voltou a zero. E se t for igual a 3 ΔT? Ora, se t for igual a 3 ΔT, o valor da corrente, em qualquer instante no indutor, em qualquer instante t, o valor da corrente no indutor sempre vai ser 1. Porque é a fonte que nós estamos forçando uma fonte de corrente constante através do indutor. E o histórico dele é o negativo do anterior. Então, o negativo de 1 vai ser sempre menos 1. Então, a tensão no indutor vai ser sempre zero. Está vendo? Deu o impulso e subiu. Que era o esperado mesmo que acontecia. Está vendo como está mais próximo do que fisicamente acontece? E não tem o problema da oscilação numérica. Então, qual é a origem do problema da oscilação numérica? No método trapezoidal, com essa fórmula de corrente, a fonte de corrente, que representa o modelo discretizado do indutor, tem memória de corrente e memória de tensão. E ao utilizar essa informação ao longo da simulação, faz com que surja o problema da oscilação numérica. No método trapezoidal, isso já não existe. Aqui é uma dedução que busca representar, olha, se o VL de t é dado por essa expressão, 2L sobre ΔT vezes I, mais 2L sobre ΔT vezes U e H, para um dado instante t, se eu calcular o VL de t menos ΔT, usando essa mesma expressão, ela tem que ser escrita assim, 2L sobre ΔT e L de t menos ΔT, já que eu troquei esse t por t menos ΔT, aqui eu troco por t menos ΔT também. E aqui também por t menos ΔT. Agora, note o seguinte, se eu substituir esse VL de t aqui, olha o que vai acontecer. Vai ficar menos IL de t menos ΔT, menos ΔT sobre 2L, vezes 2L sobre ΔT e L de t menos ΔT. Menos ΔT sobre 2L, vezes 2L sobre ΔT, o IH de t menos ΔT. Ora, ΔT sobre 2L vezes 2L sobre ΔT dá 1. Esse sinal de menos aqui vezes isso, vai surgir esse termo aqui. Como aqui você tinha menos I, depois de novo, menos I de t menos ΔT, surge menos 2I. Então, dessa expressão aqui, ó, é fácil chegar nessa expressão aqui. Ora, se eu pegar o IH, somar com o IH de t menos ΔT e dividir por 2, no método trapezoidal, o que representa isso? O valor menos IL de t menos ΔT, a corrente no instante t menos ΔT. Você fala, por que você está fazendo isso? Porque no método Becker-Euler, qual é o histórico de corrente no método Becker-Euler? É só a corrente no instante t menos ΔT. Então, se eu quiser utilizar o método trapezoidal e resolver o problema de oscilações numéricas sem ter que ficar mudando de método, eu só tenho que detectar quando a condição vai acontecer, não muda a condutância digital equivalente do método, que continua sendo 2L sobre ΔT, só que na hora de calcular o histórico,
Em vez de calcular o histórico assim, que tem informação de corrente e tem informação de tensão, eu calculo o histórico assim. Eu pego o histórico desse instante, somo com o histórico do instante anterior, divido por 2, e isso aqui é exatamente igual a isso aqui. É como se eu estivesse aplicando o método do Becker-Royle. Ficou claro? Então, isso foi observado pelo professor Covo nos idos de 1990, 89, 90. E a partir daí, foi implantado no programa, né, já de transitórios da UBC, o Microtran. Mas antes disso, o professor Martí já tinha definido, acho que em 93 ele tinha publicado um artigo organizando que o método CDA, que foi batizado de CDA, Critical Damping Adjustment, ajuste crítico do amortecimento, né? Mudando o método, essa é a teoria que está por trás. Quando você faz isso aqui, na verdade o que você está fazendo é mudar de método, sem ter que deixar de utilizar as informações do trapezoidal. Você continua usando o trapezoidal, do começo ao fim. A única coisa que você precisa é: quando vai acontecer o problema? Nesse instante. Então, nesse instante, em vez de eu calcular o histórico assim, eu calculo o histórico assim. Por quanto tempo? Por 2 ΔT sobre 2. E é isso que é feito, né? Então, é a tensão histórica responsável pela propagação do impulso durante toda a simulação. E essa propagação desse impulso, que deveria ser só no início aqui, depois de morrer, não, ela fica se propagando aqui, por causa da recorrência na fórmula de integração. O sinal negativo aqui, ó, inverte a tensão em cada passo de integração. Então, joga para baixo, joga para cima, joga para baixo, joga para cima, joga para baixo, joga para cima. Aí surge a oscilação numérica. Está vendo? Então, estudar o problema do ponto de vista acadêmico é esmiuçar o modelo e pegar um problema simples, como foi esse, uma fonte de grau de corrente em cima do modelo digital do indutor. E fazendo a mão. 1 ΔT, 2 ΔT, e vai vendo o que está acontecendo. Aí já corre. E se eu mudar? Se eu mudar de método? Aí você olha uma coisa e outra. É assim que as coisas... Você vê feito, parece óbvio. Mas nós estamos em 2016. Tem muita gente no mundo que não conhece isso. E que daqui para frente cada vez menos, né? Porque o mundo cresce, né? Olha só. Então, algumas técnicas foram propostas para minimizar o problema de oscilação numérica. Um deles, eu já citei, chama Output Averaging. Como a média está correta, uma coisa que você pode fazer, obtenha a resposta contra o trapezoidal, do jeito que saiu. Depois, entre cada 2 amostras, você faz a média. Então você tem lá 1000 amostras do sinal, certo? E aí você vai pegando a amostra da frente, soma com a da anterior, divide por 2, depois caminha, na frente, soma, e ao fazer esse processo de média, você, onde tinha oscilação numérica, não vai ter, vai sobrar só o valor médio da oscilação. Isso não me faz ter que ter uma quantidade maior de pontos para, quando eu estou querendo analisar transitórios, ter frequência suficiente para poder analisar? Veja, você lembra que nós comentamos que a escolha do passo de integração não reduz o problema da oscilação numérica. Não, mas eu estou falando de... Agora, se você escolher o passo corretamente, então você vai ter a resposta correta. Agora, quando você faz um pós-processamento fazendo médias, você pode atenuar certas frequências ali. Isso. Então, talvez não seja a melhor saída para o problema da oscilação numérica. Você resolve um, talvez causa outro. Ou talvez eu me possa ter um passo de integração exageradamente menor do que o necessário. Possivelmente. Outra maneira proposta pelo professor Gommel, numa aula de pós-graduação dele na UBC, foi resolve. Quer dizer, chega no problema, reinicializa as condições e dá um jeito de eliminar o problema da memória de tensão do indutor.
Eu confesso que eu não tentei essa solução para ver como que é. Poderia ser até um projeto de iniciação científica ou de alguém que queira pegar esse problema para pensar sobre ele. O que o ATP faz? Ele insere um resistor em paralelo com o indutor ou um resistor em série com o capacitor, multiplicado por um determinado fator Kp, P de paralelo para o indutor, e Ks, S de série para o resistor. Ou seja, ele insere um amortecimento artificial para amortecer a oscilação. Outra maneira seria, não vamos usar o método trapezoidal, então. Vamos usar o Becker-Euler na simulação, ao longo de toda a simulação. Bom, mas aí você resolve um problema e cria outro. Porque tem uma grande distorção de fase. O que obriga você, para não ter, ou minimizar esse problema, a ter um passo de integração muito menor do que você teria se você usasse o trapezoidal. Está vendo como? É que nem economia, né? Tem perdas e ganhos, você tem que equilibrar. A solução mais elegante, no meu entendimento, é a que proposta pelo professor José Martí, o que ele denominou de CDA, Critical Damping Adjustment, que usa, a maior parte do tempo, o trapezoidal. E só quando ocorre, ou tem chance de ocorrer a oscilação numérica, ele muda o método de integração. Mas, usando ΔT sobre 2, para não ter que mudar a matriz de condutância. Então só mexe na função histórica, que é o lado direito da equação. Só põe um if lá, se tal coisa, se o tempo, né, ou qual critério que você utilizou está acontecendo, então a fonte histórica é calculada de um outro jeito, não do jeito definido pelo método de recorrência do método trapezoidal. E esse último aqui, na verdade, não é. Surgiu nessa publicação, porque isso aqui a gente que batizou, eu e o Luiz Fernando, a gente falou, poxa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um trapezoidal history term averaging, fazendo uma média dos valores históricos da fórmula do trapezoidal. Né? Volta um pouquinho. Sabe? Quando a gente, mais um, por favor. Aqui, ó. Isso aqui não é o valor histórico no instante anterior, mais o valor histórico no instante atual, dividido por 2. O que é isso? Trapezoidal History Term Average. A média dos valores históricos da fórmula de recorrência do trapezoidal. Então a gente chama de THTA. Né? Depois nós vamos conferir isso daqui, né, com mais rigor, e vimos que, na verdade, isso aqui é o CDA. É só que, ao invés de eu ter que passar por essa definição para calcular, não, eu uso a mesma fonte histórica. É só numericamente idêntico. Então é o CDA, não é um novo método, é o CDA. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo, pode passar, onde eu tenho aqui uma fonte de 60, um resistor de 10 ohms, uma indutância de 500 mH, estou aplicando uma tensão aqui de 10 volts de pico. E a chave vai abrir em 8,2 milissegundos. Então imagina que eu fechei a chave, estava em regime permanente, eu vou abrir. Então roda aí para a gente ver o que acontece. Bom, nós já vimos o que acontece. Quando a chave abre, nesse instante de tempo, vai surgir uma oscilação numérica, porque eu estou usando o método trapezoidal. Próximo. Se eu fizer a média entre cada 2 pontos da resposta, olha o que acontece. Volta. De novo. Perdão, você foi para frente, você não voltou. A média entre 2 pontos da resposta faz com que você tenha aqui esse impulso e a média aqui é 0. Porque essa é a resposta correta. Se você abriu a chave, a tensão do indutor vai para 0. Certo? Vai ter um impulso ali e a tensão vai para 0. Isso é o que é a primeira técnica, output averaging. Você nota que aqui, ó, não afetou em nada fazer o processamento. Certo? Vai. Outra maneira, que é utilizada pelo ATP, ele coloca o Kp, um resistor em paralelo, e nesse caso ele colocou um fator de Kp10, porque isso é vocês vão ver quando a gente rodar no ATP, tem um campo lá que você fornece esse valor. Com Kp10, olha o que acontece.
atenuou, certo? E a resposta, depois de um certo tempo, chegou a zero. Mas ele ainda oscilou muito mais. Ele oscilou, né? Oscilou. Isso é numérico, isso não é físico. Não está amortecendo. Não. É um amortecimento que você colocou um resistor. Então, fisicamente, você mudou o circuito original. Agora você tem um resistor. Volta no circuito original. No anterior, por favor. Mais um. Mais um. Mais um. Aqui. Você tem um resistor aqui e ele vem e coloca um outro resistor aqui, ó. E vai rodar a simulação inteira com aquele resistor. Certo? Na hora que você pede para o app botar o gráfico da potência ou da energia, isso vai dar uma diferença, não vai? Possivelmente, porque na verdade você mudou o circuito, você não é o circuito, não é o circuito inicial que você tinha. Okay? Então, com Kp igual a 10, pode ir. Com Kp igual a 10, a resposta que a gente tem é essa aí. E se eu mudar esse fator aqui, o que acontece? 7,5. Muda de novo. Olha, com Kp igual a 5, você vai amortecendo mais a pena. Então, quanto menor o Kp... E com Kp menor do que 1? Eu acho que provavelmente essa... Não temos esse teste, mas você pode fazer. Tá legal. Existe, quando você clica no Help da caixa de diálogo do indutor, ele dá uma informação. Usar o Kp entre um determinado valor e outro valor. Esse Kp, na verdade, ele é um multiplicador do valor 2L sobre ΔT. Então é Kp vezes 2L sobre ΔT. Então quando você põe um resistor que vai forçar com que a tensão ali fique constante, em paralelo com o indutor, a tensão no indutor não vai poder chavear muito, ele vai ficar travado, certo? E isso vai diminuindo a oscilação em cima do indutor. Isso é uma coisa que dá superamortecimento. Exato. E se a gente usar o backward order? O backward order, o que ele faz? Ele dá o impulso, dá a resposta do impulso, e morreu, acabou. Então essa é a resposta com o backward order. Você fala, mas esse transtorno aqui é muito alto. É, porque você interrompeu uma corrente bruscamente. Se o DI/dt for grande, ele multiplicado pelo L vai dar a variação da tensão que você está tendo. Certo? Fisicamente, na verdade, quando você abre os terminais de um disjuntor, abre um arco elétrico. E há a inserção de uma resistência que é variável no tempo. Então, representar o arco elétrico no problema seria a solução ideal. Mas como é que se representa a equação do arco elétrico nesse circuito? Aquela chave é uma chave ideal. Ela abre e é 0 ou 1. Certo? É por isso que em eletrônica potência o pessoal usa aqueles circuitos Number, né? Porque aí você amortece essa transição nas variáveis. E aí você minimiza o problema de oscilação. Aliás, se a gente olhar nos circuitos, os modelos implementados em eletrônica, no PSpice, ORCAD, Multisim, Proteus, né? Primeiro, o que eles fazem? Eles não usam o método trapezoidal. Ponto. É backward order. Outra coisa que eles fazem, o passo de integração é minúsculo. Outra coisa que eles fazem, eles representam um modelo não linear dos componentes. O diodo é uma curva exponencial que ele resolve iterativamente a solução. Usa o método de Newton para resolver. Cada instante do tempo. Aqui a solução é algébrica. Aí deu a mesma resposta que o da média lá? Não, porque, olha aqui, ó, a amplitude foi maior que 10. Volta na média. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um pouquinho melhor. Roda a média. Pode ir. Não, para frente. Esse? Está menos que 10. Então, acontece que você está fazendo um pós-processamento no sinal, você não está matando o problema na fonte. Então,
essas contas é correto para aqui, ó. Mas aqui nem tanto. Vamos lá. Então você já sabe, deu oscilação numérica no ATP, corre e ajusta o KP e o KS. Certo? O melhor método aí seria o Euler, então, né? Depende. Para o problema da oscilação numérica, sim. Mas se eu olhar a precisão dele, não. Porque tem distorção de fase na representação do modelo. Lembra que nós vimos lá? Não, entendi, mas ele não está o trapezoidal e depois na hora que abriu a chave, daí que entrou o Euler. Aí que entrou o Euler. Isso é que nós vamos ver agora no CDA. Ó. Ah, tá, isso aqui. Só que o CDA, em vez de andar um passo de ΔT, andou 2 de ΔT sobre 2. Então deu um impulso e zerou. Mais uma vez. Então, para comparar o método CDA com o THTA, a gente simulou esse circuito também, onde a gente utiliza, a gente não muda a forma de cálculo, exceto por pegar a fonte histórica do trapezoidal no instante t, com o valor histórico que eu tinha no instante t menos ΔT sobre 2, faço a média disso. Quando eu faço isso, olha o que acontece com a resposta. Olha só, naquele mesmo problema, para t igual a zero, tudo é zero. Então eu tenho aqui a corrente do Becker-Euler, a tensão do THTA e a tensão do CDA. Quando t igual a ΔT sobre 2, a corrente continua sendo 1. O histórico do trapezoidal, né, era zero, porque depende do valor que tinha na corrente antes e na tensão antes. Tensão e corrente permite calcular o histórico aqui, como vocês já sabem. E eu não vou usar o histórico do trapezoidal, porque eu acionei o algoritmo. Então, nesse instante aqui, ao invés de usar o histórico do trapezoidal, eu vou usar o histórico THTA, que é o valor do histórico anterior mais esse dividido por 2. Então, eu pego 0 mais 0 sobre 2 dá 0. Esse é o valor de histórico que eu vou utilizar. Então, ao calcular a tensão aqui, ó, vai dar 2L sobre ΔT vezes 1, mais 0 vezes 2L sobre ΔT. Portanto, isso aqui 0 dá 2L. Está aqui o 2L. Deu o mesmo que daria se você usasse CDA. Aí T igual a 1 ΔT. Olha, por favor. Volta ali, só para eles verem. Ó, é o valor do histórico anterior, mais o valor do histórico, dividido por 2. Esse valor 0 é o mesmo histórico do Becker-Euler. Então, numericamente, idêntico. E matematicamente, exato. Quando eu estou em 1 ΔT, eu vou pegar agora, dá mais um enter, por favor. O valor histórico anterior, somado com esse, dividido por 2. Quanto que deu o histórico do ITHTA? Menos 1. Quanto deu o histórico do Becker-Euler? Menos 1. E com isso, a hora que eu calculo a minha tensão, veio a zero. Então eu vou ter um pico aqui e zerou. Daqui para frente, sempre zero. Pode ir. Certo? Continua sendo zero. Pode ir. Está aí a resposta do THTA, que é idêntico ao CDA. Pode ir. Está aí o CDA e o THTA. Idênticas respostas. Ou seja, é o mesmo. Só a forma de implementar isso computacionalmente que talvez poupe algum esforço seu. Só pega o valor histórico. Poupe, entre aspas, porque você tem que armazenar, ao invés de armazenar só o histórico de T menos ΔT, você tem que armazenar o histórico anterior também. Certo? Muito bem. Então, para o indutor e capacitor, o que você faz? Você utiliza essa função para calcular o histórico, que só depende da tensão e da função histórica do instante anterior, que você já utiliza quando você não quer calcular a corrente. Então não tem aumento computacional nenhum, que você já utilizava para calcular aqui. Agora, quando você tem um problema potencial de haver oscilações numéricas, você faz a média do histórico atual com o valor
do histórico que você já tinha. E esse vai ser o valor que você vai utilizar para o indutor ou para o capacitor. Tá certo? Pode ir. Então, graficamente, esse valor de histórico novo só é calculado com o método trapezoidal fazendo a média. Então, aqui era um instante. Vai, por favor. Não, volta. Você estava nesse instante. Desse instante para esse, você sempre... Então, esse ΔT. De repente, vai haver uma abertura ou fechamento de chave. Então, aqui você caminha ΔT sobre 2, ΔT sobre 2, depois volta a caminhar ΔT. Nesses instantes, você usa o cálculo da função histórica usando o algoritmo do método trapezoidal. Quando vai haver o problema de oscilação numérica, ao invés de usar essa fórmula, você usa essa. E aí resolve o problema. Então você não precisa mudar de método. Você só tem que saber detectar o problema e calcular a função histórica corretamente. Aí resolve o problema. Próximo. Então a vantagem, usa somente o método de integração trapezoidal, não precisa derivar todos os modelos por back-by-order. É eficaz e eficiente em resolver problemas de oscilação numérica, tem precisão e acredita-se que é fácil de implementar em códigos computacionais. Acredita-se, mas Deus sabe, hoje só tem 2 programas no mundo que resolvem assim: o Microtran e o MTP-RD. O ATP e outros métodos utilizam outras técnicas, não é assim. Então, olha só, no MATLAB, como é que foi a implementação? Se você for fazer o CDA, você vai lá. Se for um indutor, né, eu vou calcular a corrente histórica dele desta forma, né? Se eu ativei o CDA. Se eu ativar o CDA para o indutor, eu vou ter que fazer isso. Se for CDA, tem que mudar a fórmula de cálculo do histórico dele, né? Se for um capacitor, muda a fórmula do capacitor. Agora, se eu estiver usando o THTA, eu não preciso nem discretizar se é indutor, se é capacitor. O que basta é a soma do histórico dele com o histórico novo dividido por 2. Eu faço a média e uma linha de programa resolve o problema da oscilação numérica. Certo? Então aqui, um outro exemplo. Imagina que isso aqui é uma subestação, o equivalente de Thevenin de uma subestação. Aqui eu tenho uma capacitância de barra. Isso aqui é uma linha de transmissão que tem um curto-circuito no seu terminal. Então, em vez de representar por um circuito π, que teria capacitância aqui, eles têm um curto-circuito aqui. Tá? E nós vamos causar um problema de oscilação numérica. Então, essa chave 6 aqui, ela fecha em 5 milissegundos. Pá! Quando eu fecho isso aqui, veja, isso aqui está em regime permanente. Então, tem tensão nesse capacitor aqui. Quando eu fechar essa chave, essa tensão, esse capacitor vai se descarregar rapidamente em cima desse e um vai ficar trocando energia com ele. Variação brusca de tensão, vou causar uma variação brusca de tensão. Vai surgir problema de oscilação numérica aí na tensão do capacitor. Depois, essa chave 2 aqui, ó, uma vez energizou, vai ter um transitório aqui, né, de energização desse circuito e tal, e vai ter um curto-circuito aqui, né? Aí eu vou abrir esse disjuntor para eliminar o curto-circuito. Quando eu abrir esse disjuntor, eu vou interromper a corrente nesse indutor. Toda vez que eu interromper a corrente no indutor, vai surgir o problema de oscilação numérica. Então eu vou ter oscilação numérica por variação brusca de tensão, oscilação numérica por variação brusca de corrente. Tranquilo? Então vamos ver essas duas oscilações numéricas acontecendo. Olha, o capacitor C5 e o indutor L3. Retorna, por favor. Onde está o C5? Está aqui, ó. Vai ser forçado a estar com a mesma tensão desse. A tensão não varia instantaneamente no capacitor. E o L3 é esse indutor. Eu vou interromper corrente que está passando por ele bruscamente.